Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo especial na Escola de Profecia. Este é um momento especial em que estamos aqui para acompanhar os eventos finais, a progressão dos acontecimentos, na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Dou glória a Deus por nos trazer mais uma vez. Estávamos ausentes durante algum tempo, enfrentando algumas dificuldades de natureza pessoal que não faz sentido compartilhar aqui com os irmãos, mas pela graça de Deus aqui estamos para dar prosseguimento. E os movimentos finais não pararam com a nossa parada, pelo contrário, estão avançando a um ritmo assustador. Os Estados Unidos da América estão preparando grandes coisas para este ano. Não estou dizendo que o decreto dominical vai ser este ano, apenas estou dizendo que grandes coisas estão sendo preparadas. E eu quero começar este vídeo pedindo orações por Moçambique. Foi fustigado recentemente por um ciclone, depois das enchentes, das cheias que dizimaram centenas de vidas. Muitas famílias perderam suas casas, igrejas foram inundadas. Agora um ciclone devastou algumas partes do país. Vamos orar por este país. E compartilhem este vídeo, deixem vossos comentários e vamos ajudar este canal, afinal de contas ele precisa muito da vossa ajuda. Vamos começar com um vídeo interessante em que o presidente da América fala. Escutem muito bem o que ele diz. Sabe, a religião voltou agora mais forte do que nunca. Quer dizer, eu tenho que dizer, nós temos um grande apoio e temos um grande apoio para a religião. Sabe, eu fiz mais pela religião do que qualquer outro presidente. Quando Paula estava dizendo isso, foi tão bom. Eu fiquei orgulhoso disso e eu disse, isso é verdade. Eu contei para o pessoal nos bastidores, eu disse que era verdade. Sabe, você precisa ter religião. Você precisa ter fé. Você precisa ter Deus. E felizmente, enquanto nos reunimos hoje, há muitos sinais de que a religião está voltando. E agora não são mais sinais, ela simplesmente está voltando com tanta força. Sabe, suas igrejas estão se enchendo. Você não tinha essas igrejas, mas elas estão agora voltando mais fortes do que nunca. Ninguém jamais viu isto. Mas algumas igrejas estão vendo um aumento de 30%, 50% ou até 70% no número de convertidos e também no número de pessoas que vão à igreja toda semana. Para apoiar essa renovação empolgante nesta manhã, tenho o prazer de anunciar que em 17 de maio de 2026 estaremos convidando americanos de todo o país para se reunirem em nosso National Mall para orar, agradecer e vamos fazer algo que todos disseram, tipo, isso é difícil. Vamos rededicar a América como uma nação sob Deus. Sabe, muitas pessoas... Interessante, irmãos, como o poder secular está amparando a religião, o poder secular está patrocinando a religião. Ele diz que temos que trazer a religião de volta. Não, ele diz ainda mais que a religião já está de volta, até porque ele apresenta aqui uma percentagem de número, ou uma percentagem do retorno à igreja, do crescimento da igreja na América. E ele então convida para que em 17 de maio haja esta unificação religiosa na América, esta rededicação da América a Deus. Agora, queridos irmãos, neste contexto todo de unidade religiosa, algumas organizações cristãs, algumas organizações religiosas da América fizeram um protesto. Foram a um tribunal de Nova York para protestar a Comissão de Liberdade Religiosa, que de liberdade religiosa, segundo eles, não tem nada. Eu fiquei muito empolgado, realmente fiquei muito empolgado com esta atitude. Algumas organizações não cristãs se uniram,
estão protestando agora contra a Comissão de Liberdade Religiosa, fundada ou construída, elaborada pelo presidente Trump. E eles dizem que esta Comissão de Liberdade Religiosa não tem nada de liberdade religiosa. Pelo contrário, está acabando assim com a liberdade religiosa. Vejam aqui. Grupos interreligiosos criticam a inclinação judaico-cristã da Comissão de Trump, da Comissão de Liberdade Religiosa. Vejam, é dito, essas organizações aí, que é a Aliança Interreligiosa, Muçulmanos por Valores Progressistas, Fundo de Defesa Jurídica, enfim, os hindus pelos direitos humanos, enfim, essas organizações alegam que a comissão está violando o compromisso constitucional com a liberdade religiosa. Por quê? Segundo eles, como é que uma comissão de liberdade religiosa, organizada pelo próprio presidente de uma nação que se declara ter liberdade religiosa, como é que esta comissão vai ter apenas em seu seio cristãos, bispos, protestantes, católicos e judeus? Ou seja, é uma comissão judaico-cristã. Eles argumentam. Os grupos afirmam que a Comissão de Liberdade Religiosa de Donald Trump é composta quase inteiramente por membros cristãos que não acreditam na separação constitucional entre igreja e Estado. Por que isso é interessante? Isto nos mostra, meus irmãos, que esta comissão foi escolhida a dedo. Os membros desta comissão foram escolhidos a dedo pelo presidente Trump. Pessoas que não acreditam na separação entre igreja e Estado. Pessoas que querem unir a igreja e o Estado com todos os resultados que nós sabemos que disto virá. Escutemos aqui esta comissão, estes homens indo protestar no Tribunal de Nova York contra a Comissão de Liberdade Religiosa. Escutem aqui. Estou em frente ao Tribunal Federal aqui na cidade de Nova York porque hoje a Interfaith Alliance e nossos parceiros estão entrando com um processo para defender a verdadeira liberdade religiosa na América. A administração Trump criou uma chamada Comissão de Liberdade Religiosa. Mas em vez de representar a real diversidade religiosa dos Estados Unidos, essa comissão é predominantemente composta por pessoas que representam apenas uma visão religiosa restrita. Irmãos, o que me chama a atenção é que estes homens não são adventistas do sétimo dia. É uma organização interreligiosa, hindus, muçulmanos, que na América estão vendo sinais de que alguma coisa está mudando. Estão olhando para esta Comissão de Liberdade Religiosa e vendo que não. Afinal de contas, de liberdade religiosa, esta comissão não tem nada. Pelo contrário, ela vem para acabar com a barreira de separação entre igreja e Estado. É uma comissão nomeada a dedo pelo presidente Trump para assim impulsionar o movimento conservador americano. Vejam aqui. Eles dizem que liberdade religiosa para alguns não significa liberdade religiosa para ninguém. Não. O governo não tem o direito de escolher quais crenças religiosas promover e quais marginalizar. O governo Trump falhou em defender a orgulhosa tradição de liberdade religiosa do nosso país. De fato, queridos irmãos, se nós pararmos para olhar os membros desta Comissão de Liberdade Religiosa, principalmente os líderes dela, quem é o presidente desta comissão? Dan Patrick, o vice-governador do estado do Texas. Sim, ele foi nomeado por Trump para ser o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. E para aqueles que acompanham a Escola de Profecia, sabem quem é Dan Patrick, o que ele diz e o que ele está fazendo no estado do Texas, que nos mostra que, de fato, essa organização que foi ao tribunal para protestar está correta. De liberdade religiosa, esta comissão não tem. Escutem aqui, irmãos, o que diz Dan Patrick. E como ele diz, a Deus seja a glória. A única coisa sobre a qual falamos no Senado do Texas, e não temos vergonha disso, é que somos um Senado do Texas centrado em Cristo. Temos crentes
E isso nos guia em tudo o que fazemos. Somos um Senado centrado em Cristo. Temos crentes. Bem, ter crentes no Senado, isso não é nenhum problema. A pessoa é livre de fazer isso, afinal de contas, é bom até certa forma que haja crentes. O problema é usar sua crença religiosa, é usar o seu poder, político, unindo com a sua crença religiosa para pressionar e violar a consciência dos outros que não acreditam naquilo que você acredita. Nós lemos, irmãos, no livro Grande Conflito, os fundadores da nação procuraram sabiamente prevenir o emprego do poder secular por parte da igreja, com seu inevitável resultado. Irmãos, olhem aqui. Qual é o inevitável resultado de unir o poder secular com o poder religioso? Vou perguntar de novo, ou, em outras palavras, qual é o resultado? Qual vai ser o resultado disto que está acontecendo na América? Unir o poder do Estado com o poder religioso. Vejam aqui o grande conflito. Intolerância e perseguição. Como é que isto vai terminar, meus irmãos? Como é que esta agenda toda de Comissão de Liberdade Religiosa, que une Igreja e Estado, como é que este movimento todo na América vai terminar? Intolerância e perseguição. Eu vou ler mais textos do Espírito de Profecia com os irmãos daqui a pouco. Vamos ver. Dan Patrick, o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, o que ele fez lá no Senado do Texas? Vejam aqui. Por favor, levantem-se na galeria e no chão para a invocação da senadora Paxton. Você oraria comigo? Pai, hoje viemos em gratidão pela oportunidade de servi-lo. Em nome de Jesus, que nos salvou, que nos mantém salvos e que voltará, eu oro. Amém. Para aqueles na galeria, por favor, sentem-se. Muito obrigado por se levantarem. Para aqueles que não se levantaram, da próxima vez que vierem à galeria, fiquem de pé para a invocação. É respeitar o Senado. Se você não aceitar a invocação, mandarei que você seja removido. Pedimos que vocês se levantassem. Nunca vi uma galeria com membros, em meus 17 anos, que se recusassem a ficar em pé numa invocação. Isso não será tolerado. Isto não será tolerado. Queridos irmãos, este é o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, que manda que todos no Senado, independentemente de sua confissão religiosa, profissão religiosa e da liberdade que têm de serem religiosos ou não, todos devem se levantar para a invocação. E ele diz, da próxima vez, aqueles que não se levantarem serão removidos. Isto não será tolerado. Irmãos, quando nós unimos Igreja e o Estado, quando unimos o poder secular e o poder religioso, o que é que virá? Intolerância e perseguição. Nós lemos aqui o grande conflito. A Magna Carta estipula que o Congresso não fará lei quanto a oficializar alguma religião ou proibir o seu livre exercício. E que nenhuma prova, vejam bem, irmãos, nenhuma prova de natureza religiosa. O que este presidente da Comissão Religiosa fez no Texas é uma prova religiosa. Se você não se levantar da próxima vez, será removido. É uma prova religiosa. Ele está violando a Constituição. Nenhuma prova de natureza religiosa será jamais exigida como requisito para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. Vejam bem, a irmã White diz: somente em flagrante violação destas garantias à liberdade da nação poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil. Estamos vendo uma flagrante violação da Constituição americana. Estamos vendo uma flagrante violação da liberdade da América. Continua. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do Evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos,
perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o que, irmãos? O apoio do poder secular. É a mesma coisa que as igrejas na América estão fazendo agora. Buscar o apoio do Estado, o apoio do poder secular. Por quê? Porque se corrompeu. A igreja está corrompida. Vejam só. Disso resultou o papado. Uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins. Especialmente no quê? Na punição da heresia. Nunca se esqueçam, meus irmãos. A punição da dita heresia é o resultado final de tudo aquilo que nós estamos vendo aqui. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, e isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, de acordo com Paulo, na sua segunda carta a Tessalonicenses 2, verso 3. Assim, irmãos, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. A apostasia da igreja primitiva levou ao papado, a primeira supremacia papal. A apostasia da segunda besta, a apostasia do protestantismo, levará à segunda supremacia papal, ao restabelecimento da supremacia papal, à formação da imagem da besta, que culminará com a adoração forçada à marca da besta. Queridos irmãos, é aqui onde nós estamos. Quando quer que a igreja tenha obtido o poder secular, empregou ela para punir a discordância e suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Sim, as organizações que foram protestar no Tribunal de Nova York têm toda a razão. A Comissão de Liberdade Religiosa, escolhida a dedo por Trump, de liberdade religiosa não tem nada. É um caminho para a apostasia nacional, um caminho para a punição à heresia, um caminho para a punição da discordância e suas doutrinas. Queridos, em nenhum lugar da Bíblia Jesus ensinou que nós devemos forçar as pessoas ao aceitarem. Em nenhum lugar da Bíblia o Salvador nos mostrou que precisamos obrigar as pessoas ao servirem. Não. Em nenhum lugar das Escrituras também Jesus autorizou seus servos, seus discípulos, seus líderes, seus pastores a usarem o poder de César para pressionar a fé. Vejam aqui, em João 18, verso 36, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, Paulo, Pedro, Tiago e João pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Se Pedro, João, André, Tiago, os discípulos de Jesus, não pelejaram para entregar o reino a Cristo, por que agora os servos, os ditos servos de Cristo querem fazer isso? Por quê? Alguma coisa não está clara aqui. Isso não se trata de resgatar Cristo ou de resgatar o reino de Cristo. Trata-se, sim, irmãos, de um cumprimento da profecia. A imagem da besta sendo formada. Um movimento radical usando o nome de Cristo, como diz Apocalipse 3, verso 11. A segunda besta, parecendo o Cordeiro, parecendo Cristo, fala como dragão. É isto que estamos vendo aqui. Fiquemos preparados, irmãos. Fiquemos atentos para aquilo que vem em breve. Deus abençoe sua vida e até o próximo encontro. Até lá.